Vocês estão vendo a tela? Agora sim. Dividir a tela com vocês. Pronto. Agora foi. Ei, Jesus Cristo. Pronto. Então, nós somos um grupo de professores. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Me ajudei? Sim. Então, somos vários professores de finanças. Tem a Regiane que fala de ESG. Tem o Lauri que está aí com a gente que fala sobre FP&A. Tem o Rubens que está com a gente que fala de contabilidade. Então, somos um grupo de pessoas que dividem o que sabem. Tá legal? Tudo gratuito, tudo disponível, tudo aberto lá no nosso canal do YouTube, mais de 600 horas, são 120 e tanto, quase 120, quase 130 palestras de grande número de mercado, como o André, tá aqui falando da sua área de paixão. Em cada estado brasileiro tem pelo menos um aluno do FNP, tá aí o Nigombo, que não me deixa mentir, lá que tá lá no continente africano, nos prestigiando, tá? O Valor Econômico já nos reconheceu como uma iniciativa que está mudando o país através da educação, né? E convido vocês a estar conosco no FNP, tá legal? Eu vou parar de compartilhar aqui. Então, qual ponto eu queria chamar a atenção para vocês aqui? Isso aqui é um bom papo de domingo de manhã, né? Data que será dito aqui será em nome das empresas. Eu não falo em nome do FNP, eu não falo em nome da Mantiqueira Brasil, eu falo de um apaixonado por finanças que tem a honra de ouvir o André falar sobre a área de paixão dele, que é que é a parte de relação com os investidores. Tá legal? Vou deixar o André se apresentar, que ele com certeza montou muito bem estruturada a apresentação dele. André, vou dividir aqui, vou começar a projetar aqui, e aí você vai me guiando. Tá legal? Perfeito, Marcelo. Demais aqui, ó. Se bem que da forma como está, eu acho que você mesmo pode projetar. Você quer tentar projetar, André? Se você não conseguir, eu projeto daqui. Deixa eu então conectar pelo meu computador e aí eu já Não, faço. não, não, se deu problema, eu entro aqui. Não, 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 não se não. preocupe, não. Marcelo, no YouTube já tá ok? Não está ok, porque não está do Zoom, né? Não vai ter a transmissão pelo. Se tiver alguém por lá, peço a gentileza, né? Estou de jogar o link, por gentileza, aqui do Teams, Fechou. tá? Só avisar, tá, André? Se você quiser que eu compartilhe aqui, é só falar. Estou entrando pelo computador, eu vou fechar a câmera do computador. Tá O bom? som também. Pronto. Já devidamente admitido aí, André. Fica à vontade. Só compartilhar aqui. Pronto. Aí. Maravilha. Maravilha. Tá contigo, André? Marcelo, primeiro agradeço a atenção, a disponibilidade de todos. Tenho certeza que acordar 8 da manhã no domingo não é uma tarefa muito fácil, uma parte, pelo menos para mim. Mas, de toda forma, para mim é uma grande honra fazer parte de um projeto desse, estar numa esteira de conhecimento que é o FNP. Como eu tenho dito para o Marcelo e para outras partes integrantes desse grupo, é uma grande honra para mim fazer parte de uma história que se consagra por trocar conhecimento e disseminar experiências sem qualquer contrapartida financeira. E isso é extremamente promissor, especialmente para quem se interessa pela área de relações com investidores. Bem, meu objetivo nessa apresentação é falar um pouquinho sobre o R do futuro, né? Sejam relações com investidores de uma companhia aberta, fechada, uma startup, uma ONG, enfim, criptoativo, que hoje já tem profissionais de relações com investidores associados a determinados ativos. Mas mais do que isso, mais do que falar do que é esse profissional, o R do futuro, é trazer para vocês tudo que ainda não contaram para vocês sobre a área de RI. Tá? Muitas vezes, ao longo do tempo, vocês vão observar o perfil desse profissional ele muda, ele tem se adaptado a algumas mudanças, frente aos desafios do futuro, ele vem adotando certas inovações.
Entretanto, pelo nosso arcabouço legal extremamente complexo, esse executivo ele tem sido cada vez mais tolhido de inovar, de trazer compromissos com melhorias contínuas do seu processo, para evitar qualquer tipo de não conformidade legal, até porque mitigação de riscos é uma palavra-chave e crítica para o sucesso de um programa de RI. Tá? Bem, como o professor Marcelo bem disse, toda e qualquer explanação feita aqui não tem necessariamente uma relação direta com as empresas, entidades, faço parte. De fato, aqui o objetivo é extremamente acadêmico. Vou tentar evitar o máximo possível qualquer associação a uma outra pessoa jurídica, mas caso isso ocorra, já antecipo aqui esse importante disclaimer para todos. Coloco aqui um mini currículo. Não sei se essa apresentação vai poder ser disponibilizada para vocês em algum momento, mas tem aqui alguns links que a gente consegue depois se falar. Eu queria tentar tirar aquela barrinha de cima que eu acho que está aparecendo para vocês. Eu não sei se eu consigo fazer isso aqui. Está deixando aqui? Ah, foi. Perfeito. Vamos lá. Qual é a grande sacada que eu percebo enquanto área de RI? Mas voltando alguns passinhos para trás, o que é esse executivo relações com investidores? O profissional de RI é aquele que expõe para o mercado, para o macroambiente, o melhor da empresa. Tenta vender essa empresa do valor mais justo possível e rentabilizá-la. E de uma outra maneira, ele retroalimenta essa empresa com as informações, com o feedback, com as percepções, as expectativas que o mercado, seja ele nacional ou estrangeiro, composto por pessoas físicas ou jurídicas, possuem. É ele que, de alguma maneira, tem a possibilidade de incrementar a tomada de decisão da alta administração de uma companhia aberta ou uma companhia fechada, com base em uma série de elementos, feedbacks que são compartilhados pelos mais diversos stakeholders dessa organização. E por que eu digo os mais diversos stakeholders? Quando a gente passa por um momento desse, que a gente está aí há praticamente 3 anos sem IPO, mas a gente vai ter aí algumas novidades nas próximas semanas, né? Acompanhe esses passos que vão ser bem interessantes, até para fins acadêmicos também. O profissional de RI ele passa uma fase de reflexão, né, de introspecção, porque, poxa, eu não estou com dinheiro novo na bolsa, como é que eu consigo, de alguma maneira, capitalizar minha companhia, mexer o valor, movimentar o valor do meu ativo e, de alguma maneira, gerar mais valor para o meu negócio, além das questões operacionais que ele já possui. Nesse momento, é a hora do RI deixar de ser exclusivamente um profissional de relações com investidores. Ele passa a ser visto, a se posicionar como um profissional de relações com stakeholders de uma maneira geral. E essa reflexão eu trago aqui para vocês, aproveitando inclusive a presença da Regiane e de outros entusiastas aí da agenda ESG, que esse é um movimento que eu venho estimulando e multiplicando dentro dos profissionais de RI, para que a gente possa aproveitar o máximo possível o nosso conhecimento em prol da companhia, independentemente do momento em que ela se encontra no mercado, inclusive em momentos mais desafiadores como esse. Então, nesse momento que o profissional de relações com stakeholders ele começa a entender o mercado e avalia como que ele pode contribuir, ele passa a identificar quais são as peças-chave para serem integradas em cada momento dessa empresa. Quais são as informações e quais são as áreas correlatas, que tipo de conhecimento multidisciplinar ele deve congregar para expor a empresa, mesmo em momentos desafiadores como esse. Um grande temor das grandes companhias é entender ou ter uma opinião pré-conceituosa de que o executivo de RI é como se fosse aquela área que faz grandes ajustes, né? Que vai expor um EBITDA ajustado e que, no final das contas, é aquela área que chancela a contabilidade criativa de um dado, que expõe um descrédito ou até mesmo para o público interno, a área que mais viaja da empresa, sem sequer ter ali os benefícios para isso, né? Não tendo ali, não fazendo jus aos esforços que a contabilidade, a controladoria e outras áreas se dedicam ao longo daquele trimestre para o fechamento de um resultado. Mas é bem mais do que isso, tá? O executivo de RI, a área de RI, ela tem que ser vista como um grande laboratório de exames. É como se a companhia chegasse ali
esticar seu braço e a gente vai ali tirar aquele sangue e vai fazer uma avaliação, né? Um importante, exaustivo hemograma completo. Nesse hemograma vai ser exposto que aquele paciente ele tem diabetes, ele tem um alto índice de triglicerídeos ou qualquer outro fator. Isso não tem uma relação direta e nem indireta com o laboratório que você escolheu para tirar o seu sangue, e sim com uma série de fatores, uma série de causas que foram provocadas ou não por aquela pessoa que esticou o braço ali. Então, em algum momento, ela fez o consumo inadequado, enfim, de açúcar, e por isso pareceu aquele diabetes. O RI ele deve ser visto dessa maneira. Ele é um importante laboratório de exames, e nesse momento ele vai conseguir receber o melhor de informação da companhia. Se isso vai ser divulgado ao mercado ou não, é uma outra avaliação. O mais importante no primeiro momento é que ele consiga ter a clareza por meio de protocolos, indicadores muito bem definidos, controles internos de governança corporativa, um ambiente de compliance robusto, para que ele possa ter o acesso à informação mais fidedigna possível daquela companhia aberta e de todo o grupo econômico que ela faz parte. Por que eu digo isso? Esse executivo ele só vai ter a capacidade de vender essa empresa, explorar o melhor dela, se ele tiver acesso a todos os atributos que a constituem. Então, isso para o executivo de RI é extremamente importante. E aí, em um outro momento, ele vai preparar esse consolidado de informações, traçar diagnósticos e apresentar ali para a alta administração um conjunto de informações que ele avalia, que cumprem a conformidade legal e que apresentam a companhia com o seu olhar mais material possível. Então, eu acho que essa é a equação a ser formada e que define ali um sucesso da área de RI, independente do momento em que a companhia esteja no mercado de capitais ou não, mas que é a construção, por meio de uma transparência, de uma segurança informacional, com todas as partes interessadas, especialmente aquelas que não assumem o controle da companhia, é extremamente importante. O que eu mais vejo hoje no mercado de capitais brasileiro é um grande esforço em subestimar constantemente a inteligência dos investidores, sejam eles, como eu falei, nacionais, estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas. Subestimar a inteligência de uma pessoa física nacional tende a ser um pouco mais fácil, mas quando a gente observa dia a dia, Marcelo, as perguntas a gente pode fazer ao longo da apresentação ou só ao final dela? Depois você me briefa sobre isso, tá? Mas para mim não tem problema nenhum, como você achar melhor. Já vi que tem gente que levantou a mão aqui. Você que manda. Só uma dúvida que eu fiquei foi o seguinte: você ainda está naquele slide do puzzle, né? Daquele quebra-cabeça, né? Isso, estou passando Tá aqui. ótimo. Então, Perfeito. perfeito. Fica à vontade, a pergunta acontece, Tá, você agora, que define aí. tá. Não, para mim sem problemas, mas aí você consegue liberar as pessoas para falarem, que eu não sei se eu consigo aqui, ou Elas estão eu consigo liberadas, elas liberar. estão liberadas. Ah, perfeito. Então tá. Quem quiser fazer pergunta pode destravar o microfone em qualquer momento e falar, tá? Que aí fica mais fácil para eu não ter que administrar aqui. Tem alguém interessado nesse momento? Viu uma mãozinha levantada? Era minha, era minha. Ah, perfeito. Então vamos lá. Então assim, esse passo a passo é extremamente importante para que a gente possa montar esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça ele não é fixo, tá? Então a gente vai ajustando ele, construindo ele em cada momento da companhia. Bem, um outro ponto muito importante é construir dentro da empresa essas sinapses nervosas que, de fato, façam o conhecimento fluir para a área de RI. É extremamente natural, especialmente em companhias familiares, estatais, empresas que têm um controle extremamente definido, com free float baixo, que as relações de poder se estabeleçam pela concentração de informações. Quem tem informação tem o poder, infelizmente. E aí, com isso, a área de RI tem muita dificuldade em receber uma série de informações que são ali estratégicas para reportar da melhor forma aquela companhia. Então, entendam que muitas vezes as áreas elas estão personalizadas em pessoas, constituam amizade, relações sociais que transbordem os relacionamentos profissionais com essas pessoas-chave. E quando você precisar de um dado, você vai ter, de alguma maneira, uma sensibilidade diferenciada para acessar aquele dado e, muitas vezes, uma qualidade diferenciada também do dado que foi acessado. Esse é um ponto bem importante que eu compartilho com todos vocês. Bem, como eu falei para vocês, a área de RI, ao longo
das últimas décadas, ela passou por uma série de evoluções ao longo do tempo. Algumas décadas atrás, era uma área extremamente desconhecida. Com o advento da Lei 6404 de 76, a gente tem ali um primeiro momento do entendimento, ainda que embrionário, da importância e da obrigatoriedade da área de RI. Naquele momento, poucas companhias abertas, um esforço, primeiro, em relação a superar a fase de desconhecimento. Com o passar dos anos, esses enfoques passam a ser estritamente financeiros, nas primeiras décadas após o advento da lei, e nas últimas décadas houve uma migração de um enfoque financeiro para um enfoque jurídico. Isso especialmente pela grande complexidade e densidade do nosso arcabouço legal societário aqui no Brasil. Ainda que a gente tenha uma legislação muito antiga, que pouco foi alterada ao longo dessas últimas décadas, quando a gente olha no ambiente infralegal, na CVM, o mercado de capitais ele passou por fortes transformações. E isso estimulou com que a área de RI fosse se adequando a cada um dos momentos, e com isso o enfoque jurídico foi preponderante. E ao enfoque jurídico preponderante, a gente começa a perceber também uma migração em relação aos skills que são importantes para que esse executivo ascenda na carreira de RI. A gente passa a observar grandes diretores jurídicos de companhia assumindo posições de CFOs e diretores de RI, ou profissionais do direito migrando e construindo suas carreiras, ainda que não gerenciais, dentro de áreas de RI. Mais recentemente, a gente observa esse movimento num outro sentido, que é trazendo ali algumas características tecnológicas. A gente começa a observar as companhias e a própria sociedade entrando numa era de metaverso, realidade aumentada, realidade virtual. Algumas coisas ficam, outras passam, mas o fato é que alguns aspectos tecnológicos já se comprovam que vieram para ficar. E a gente vai tratar sobre eles também um pouquinho mais da frente, quais são aqueles que foram moda e passaram, aqueles que de fato estão com a gente aqui. Um outro ponto que é muito desafiador de se entender nesse momento é a gente observar, talvez pela primeira vez na história, a gente, inclusive, isso foi capa agora da última edição da revista RI, a gente passa a ter, dentro de um mesmo contexto organizacional, uma série de gerações distintas participando da tomada de decisão, participando ali de processos e rotinas em prol da companhia. Tá? A gente começa a entender que, ao passo que a população, entre aspas, envelhece e mantém ainda o seu perfil economicamente ativo, outras gerações passam a ingressar nesse mercado de trabalho com alguns desafios distintos. Por exemplo, a gente tem aí analistas júnior que estão em companhias que não tiveram oportunidade de estagiar, já que o momento deles foi em plena pandemia. Então, a gente teve ali alguns ajustes relacionados a isso, que devem ser avaliados aí pelos gestores quando se comprometerem com o crescimento desse profissional. Mas o ponto é entender que hoje, dentro da companhia, a gente tem uma série de atores importantes que fazem parte desse grande jogo, que eu vou trazer no próximo slide. Que jogo é esse, na minha opinião, e como que a gente consegue explorar e trazer o melhor de cada um. Alguém falou alguma coisa? Posso bloquear o café um pouco? Acho que só tinha o microfone aberto. Vou fechar Perfeito. aqui para deixar. Bem, quando eu elaborei essa apresentação, a primeira versão dela, eu tinha na minha cabeça muito claro que as palavras de um ex-diretor meu da Vale, onde ele disse: André, quando eu era estagiário ainda, olha aqui essa organização, as baias todas baixas, isso daqui é um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Mas entenda que as posições que são ocupadas aqui não necessariamente são as posições formais expostas no organograma funcional da empresa. O teu grande pulo do gato é observar qual é o papel de cada pessoa, qual é a posição dela dentro desse jogo e como que você consegue utilizá-lo. Isso eu compartilho com vocês. Há quase 20 dias me mudei para São Paulo para um grande desafio. E aqui eu passo a entender que esse tabuleiro consolida a minha informação, esse conhecimento que eu recebi dele há algumas décadas atrás, há quase 20 anos,
mas comecei a perceber outros elementos. Hoje, eu fazendo um desenho desse tabuleiro aqui, eu observo que as grandes corporações, o mercado de capitais em especial, é um jogo de xadrez jogado em cima de um tabuleiro de War. Essa, para mim, talvez seja a definição mais próxima do que eu tenho entendido dos grandes desafios do mundo corporativo. Isso especialmente quando envolve relações de poder, grupos de controle, atos societários, aquisições hostis, perfis diferenciados de governança em cada cabeça de administrador de companhia, em cada cabeça de acionista de companhia, entender o papel do regulador, casos concretos diferentes, uma legislação às vezes um pouquinho subjetiva e julgados um pouco diferentes em determinadas situações, de acordo com o contexto em que aquilo está inserido, enfim. Esse talvez seja um elemento importante. Mas o que eu trago nesse slide aqui para vocês é uma dica para facilitar a leitura do ambiente organizacional. Um exercício que eu tenho feito agora, nesse meu novo momento profissional, para cada acionista de referência da empresa ou para algumas pessoas chaves, eu tenho feito essa pergunta. Que tipo de jogo, se você pudesse traduzir a companhia e como ela se encaixa no mercado, que tipo de jogo de tabuleiro você acha que melhor representaria essa empresa? E até hoje, né, nesses últimos 20 dias que eu estou aqui em São Paulo, as respostas foram completamente distintas umas das outras. Isso é extremamente interessante para a gente conseguir entender a leitura que cada executivo, que cada acionista tem daquela organização. Isso ajuda muito o profissional de RI para, de alguma maneira, atender e até mesmo superar as expectativas de cada um desses stakeholders, tá? Bem, quando a gente vai olhar algumas tendências hoje do mundo corporativo, especialmente do mercado de capitais, primeiro, é importante ressaltar que eu destaco aqui 3 importantes tendências mundiais. Uma é a escassez de recursos, isso sempre foi, premissa econômica, crescentes expectativas, né, fazer mais com menos, inovar, a busca pela excelência no processo contínuo, e a transparência radical, especialmente quando a gente se depara com economias em desenvolvimento, onde a gente tem ali casos concretos que tem assolado o nosso mercado de capitais de falhas de governança. Então, esse nível de transparência é muito importante, porque a gente faz com que a sociedade, de alguma forma, de novo, em cada uma das suas partes interessadas, possa vigiar a companhia e entender melhor o propósito dela. Então, às vezes, a gente pode pensar que alguma exposição de conhecimento, de dado, informação empresarial pode prejudicar, destruir valor, especialmente sob o aspecto concorrencial. Claro, esse é um ponto para ser avaliado. Cada decisão tem assim a sua complexidade e isso é importante para ser considerado. Mas eu acho que a regra é entender e zelar por uma transparência e avaliar caso a caso aqueles resguardos que a própria legislação tem, seja em relação à proteção de dados pessoais, algumas defesas concorrenciais, estratégicas que a própria lei também prevê. Mas a regra em si é pela transparência. Bem, um outro desafio que eu percebo com muita clareza é o esforço necessário dentro das organizações para a criação de valor sustentável em algumas camadas. E aqui eu coloco para vocês algumas camadas que, para aqueles que já têm alguma familiaridade com o documento da organização que a gente chama de formulário de referência, vai olhar para cada uma dessas camadas aqui e entender onde isso se aplica dentro desse documento. Esse documento, para aqueles que não são tão familiarizados assim, é uma grande certidão de nascimento da companhia que está em constante evolução, né? A cada mudança societária, tem algumas obrigações que exigem uma representação dele e outras decisões, outras divulgações são manifestadas por uma representação voluntária. Mas o mais importante é que esse documento ele tem que ter ali um certo grau de exaustão para expor a empresa em todos os seus aspectos de negócio, marca, mercado, produto, eficiência, especialmente riscos, tá? Riscos é um ponto, inclusive, à parte desse documento, que chama Fatores de Riscos, é o capítulo 5. Mas qual é o propósito dele? A gente tem, dentro de uma empresa, uma série de relatos dos mais diversos. Cada um desses relatos tem a sua previsão legal e o seu público-alvo. Mas o formulário de referência ele
é a grande espinha dorsal onde eu posso apresentar em detalhes todas as informações daquela companhia, quase como se eu estivesse preparando para uma grande diligência. E isso é importante de entender, tá? Porque hoje, como eu falei lá atrás, por um esforço de subestimar a inteligência dos investidores, grande parte das empresas utiliza esse documento não de uma maneira estratégica, mas apresentando a cada ano uma nova versão, simplesmente incluindo uma coluna posterior. Eu já tinha dados de 2021, 22 e 23, eu coloco agora uma coluna 24, sem fazer uma avaliação ali de sensibilidade, de representatividade, de prioridade sobre os dados que foram expostos. E muitas vezes trazendo e repetindo textos expressos de legislações, de regulações, de CPCs, de uma maneira não necessária, mas que, de alguma forma, para aquele executivo, traz um pouco de conforto. Tá? Então, é um grande desafio hoje entender que esse documento ele pode ser muito mais estratégico do que ele é. E isso faz também com que os executivos eles ascendam na carreira, especialmente aqueles que começam na área de RI, preparando esse documento que não é tão amigável assim para ser feito, e vê-lo de uma maneira que o grande objetivo dele é gerar custo de observância para as empresas, para que ela possa ser mantida dentro ali de uma conformidade legal e sem uma visão de exposição estratégica daquela informação. Só que esse, sem dúvida, é um dos principais instrumentos que a gente tem de governança. É claro que quando a gente vai entrar no site de uma grande companhia, a gente vai olhar o Estatuto Social reformado, códigos de ética e integridade, as principais políticas estabelecidas. Só que essas políticas, de alguma forma, elas têm ali um certo olhar temporal, se estabelecem por meio de alguns fatores, estão ainda imersas em um ambiente teórico e muitas vezes ali não discutem um caso concreto, o que é completamente diferente de um formulário de referência. Então, hoje, para mim, o formulário de referência é um dos mais importantes instrumentos de governança corporativa de uma organização. E é com base nessa visão, nesse olhar desse documento, que um programa de RI de sucesso pode e deve ser construído. Dito isso, é importante avaliar que tipo de competência profissional de RI ele deve ter, tá? Para que a gente possa ter cada vez mais um pensamento de vanguarda, 4 elementos são estabelecidos por mim aí nesse importante DNA do profissional de RI. A visão integrada do negócio, uma capacidade importante, exaustiva de análise apurada, um olhar contínuo de investigação e a possibilidade intensa de prospectar, seja prospectar dados, prospectar recursos, prospectar relações em prol da companhia. Então, esse olhar aqui é muito importante que um executivo de RI tenha para que ele possa se desenvolver na área. Tá? Isso faz com que, inclusive, ele aumente a empregabilidade dele e seja um dos grandes que seja um executivo muito promissor à ascensão à vaga de diretor financeiro ou até mesmo de CEO de muitas companhias, porque ele é preparado, ele é moldado ao longo da carreira para apresentar uma visão multidisciplinar. Hoje existe uma faculdade de RI? Trago para vocês. Não. Existe uma faculdade de RI se a gente considerar RI Relações Internacionais. Mas quando a gente olha relações com investidores, não existe uma graduação em RI. O acesso à área de RI é extremamente democrático. Eu posso ter executivos de RI que são jornalistas, engenheiros, advogados, contadores, administradores, tem RIs que são matemáticos, antropólogos. O acesso é bastante universalizado. Mas o grande diferencial desse executivo é o desenvolvimento dele ao longo da carreira. Ele precisa, independente da área de formação, da área de conhecimento agregada, entender que a visão multidisciplinar e a posição dele de entender áreas correlacionadas ao negócio é fundamental, é crítica para o sucesso dele enquanto executivo. Eu, por exemplo, fiz administração e contabilidade no IBMEC, me especializei em direito na FGV. Então, e agora estou em fase de conclusão do meu mestrado na PUC, também em mercado de capitais. Esse olhar integrado, multifacetado, trazendo elementos que não são claramente observados por outras áreas, outras carreiras, para uma área de RI, ele é fundamental para o sucesso desse executivo. Tá? Então, isso para a gente faz muito sentido quando eu entendo o nosso papel dentro da organização, exploro da melhor maneira ele, e aí, naturalmente, esse executivo se torna aí um forte candidato
a ascensão a grandes vagas dentro dessa organização e até mesmo ampliando a sua empregabilidade perante outros propósitos enfim, de empresariais, de negócio. O RI, se eu tiver que traduzir ele no filme, ele é de fato um contador de histórias, mas não são histórias com E, né? São histórias com H e um H maiúsculo. É entender a organização, e eu acho que aí já trago um elemento também inovador para vocês, se esforçar por uma construção de um storytelling, é expor a empresa em torno de uma jornada. O investidor, especialmente aquele acionista que busca um investimento de longo prazo, um dividendo, JCP, ele está interessado no propósito da empresa. Muitas vezes a gente subestima aqueles atributos relacionados à missão, visão, valores, objetivos organizacionais, uma projeção de estratégica de médio e longo prazo, que aquilo ali normalmente é feito de uma maneira extremamente teórica por terceiros e muitas vezes não representando com clareza os maiores e melhores objetivos daquela organização. Entretanto, o executivo de RI ele tem a capacidade de contar a verdadeira e a mais promissora história daquela empresa. E de que forma ele pode fazer isso? Ele tem todos os canais de comunicação para acessar esse investidor e todas as demais partes interessadas da empresa. Ele tem as informações históricas sobre o negócio, tem a projeção do mercado, onde ele vai avaliar até que momento, em que grau ele vai expor para o mercado daquela informação, e ele tem a clara sensibilidade de quais são os principais anseios, as principais demandas de todas as partes, as principais partes interessadas naquele negócio. E dessa forma ele pode construir o storytelling dessa empresa. Então esse é um dado muito importante, avaliar o que, quando e como falar à empresa, àquela organização. Quando eu falei sobre transparência radical, ela não se associa a eu ter ali um crachá para toda e qualquer pessoa acessar todas as áreas de negócio daquela organização. E sim a transparência radical em cima de um compromisso estabelecido com cada uma das partes interessadas. Se eu estabeleço um bom plano de sucessão, for uma empresa familiar no caso, ou se eu consigo criar alguns instrumentos de governança que de alguma maneira funcionem como remédios para evitar que práticas anteriores, que de alguma forma destruíram o valor de alguma empresa, possam ser repetidos, ou até mesmo blindar aquela empresa de práticas que outros concorrentes ou de terceiros que foram observados no mercado de capitais também possam ocorrer dentro de um ambiente organizacional, isso é muito importante. Avaliar cada momento e explorar da empresa o melhor daquele momento. Falando em explorar, eu não tenho dúvidas que hoje o grande petróleo das organizações é o dado. E, infelizmente, novamente, a gente explora isso da maneira mais inadequada possível. Muitas empresas têm dados, poucas empresas têm informação. E raríssimas empresas conseguem gerar conhecimento com base nessas informações. A análise cruzada, apurada de outras variáveis, isso é fundamental. Por isso que o executivo de RI ele precisa estar ambientado, imerso nas mais diversas áreas de negócio, porque ele consegue compartilhar, inclusive internamente, uma maior fluidez dessas informações. Ele percebeu uma preocupação da área de contabilidade, quando ele vai interagir com o jurídico, ele sabe que tipo de preocupação é aquela e tem ali capacidade do diálogo para introduzir, no momento adequado, quais são aqueles anseios, as preocupações, os grandes desafios que cada área de negócio da empresa pode também gerar de valor para o negócio. Então, o grande desafio hoje da área de RI é ter acesso a dados, processar esses dados, transformá-los ali de alguma maneira em informações e, mais do que isso, estabelecer padrões de diagnósticos que possam contribuir pela melhoria contínua daquele negócio, utilizando, transformando todo esse arcabouço de dados e informações numa promissora gestão de conhecimento. Esse aí é um fator chave para o sucesso da área de relações com investidores hoje no mercado de capitais brasileiro. Bem, trago para vocês aqui duas perguntas que são normalmente bem associadas ao nosso mercado, especialmente um mercado ainda muito embrionário. A gente tem uma única bolsa de valores, pouquíssimas empresas com free float oportuno, para ser negociado, uma bolsa muito refém ainda ao investimento estrangeiro e assim altamente correlacionada ao dólar.
Então, a gente começa a ter ali algumas peculiaridades diferentemente de outros mercados. Bem, quais são as características do mercado de capitais, né, do Brasil ou de qualquer outro, que são as mais adequadas para a gente, de alguma forma, minimizar os custos de negociação e maximizar a liquidez de mercado? Eu falei aqui há um tempo atrás, antes de a gente iniciar essa aula de fato, que muitas vezes a posição do executivo de RI é uma posição de retaguarda, de zelar pela conformidade legal por garantir a mitigação de riscos. Mas ela pode ser muito mais do que isso, tá? Então, é possível a gente observar incrementos em valores, de valores históricos nunca vistos no mercado de capitais, e isso não ser configurado como uma oscilação atípica para a Bolsa. Isso não ser percebido pelo mercado, pelo agente regulador, como uma clara com uma clara evidência ali de que ocorreu uma assimetria informacional, que há um vazamento de informações, que de alguma maneira há enfraquecimento de controles internos, que há fragilidade na governança corporativa de uma empresa. Pelo contrário, quando a gente observa incrementos que são extremamente diferenciados, como aconteceu nessa última semana na Bolsa de Valores, e essas empresas em seguida não reportam comunicados ao mercado em decorrência de ofícios de oscilação atípica da B3, isso reforça que algumas empresas hoje passam a adotar um perfil diferente de governança e de compromisso com o mercado, com uma exposição de uma gestão extremamente profissional, comprometida com longo prazo, com médio e longo prazo, com mitigação de riscos, com um olhar de estratégia e de propósito extremamente alinhado com as principais partes interessadas desse negócio. Bem, uma outra pergunta que eu faço, além dessas, quais são as características mais importantes, vou trazer em seguida, mas para esse ponto aqui, quando eu vou olhar redução de custos de negociação e maximizar a liquidez de mercado, eu montei uma equação aqui que eu acho que é bem interessante para vocês refletirem em algum momento e façam aí também as considerações pela referência bibliográfica dela. Isso é montado por uma equação que é confiança mais transparência. Transparência é uma palavra que eu venho repetindo ao longo da apresentação e que para mim é muito importante. Confiança também não está em segundo lugar. Em primeiro lugar, junto com a transparência. A confiança mais a transparência, elas permitem hoje que a gente consiga reduzir custos de transação e melhorar a eficiência de mercado. Se a cada dia o executivo de RI ou qualquer outro executivo de uma área correlata de uma companhia, ele entender que conquistar a confiança do mercado de capitais, zelar pela transparência, pela segurança informacional, pela proteção dos direitos dos acionistas minoritários, especialmente, isso vai reduzir os custos de transação e vai melhorar a eficiência desse mercado, sem sombra de dúvidas, tá? E aí, com base nisso, eu trago para vocês aqui um precedente onde, de forma proposital, eu não apresentei os números do processo administrativo sancionador da CVM, mas ele aconteceu em meados de abril para maio desse ano, e isso me faz trazer aqui para essa aula, para esse bate-papo com vocês, porque ele passa a ter alguns elementos de inovação, especialmente para a área de RI. Por quê? A gente teve um diretor de relações com investidores, e esse caso tornou público, seja pela repercussão da própria CVM ou por uma matéria no jornal Globo, na qual também participei enquanto entrevistado, em que esse executivo, por um conjunto de processos que foram abertos em momentos distintos, ele basicamente foi multado por atraso na divulgação de informações ao mercado e por informações incompletas no mercado. Tá? Bem, acreditem se quiser, por atraso na divulgação de informações e por informações incompletas no mercado, o termo de compromisso celebrado para que esse executivo não fosse a julgamento, ele alcançou a marca de 3,2 milhões de reais. E esse valor é um valor que foi extremamente expressivo, né? Isso fez com que a gente passasse a reconsiderar seguro GNOU, contratos de indenidade estabelecidos dentro das companhias, mas ele não é um caso isolado, tá? Hoje, grandes números passam a ser cada vez mais presentes. A gente percebe a atividade sancionadora da CVM muito severa e tem o seu propósito para isso nos últimos anos. Os maiores valores praticados, assinados, pactuados em termos de compromisso envolvendo diretores de RI, a maioria dos maiores valores foram termos de compromisso celebrados nos últimos anos.
Isso mostra um olhar cada vez mais vigilante do regulador em coibir práticas que, na visão dele, são nocivas ao desenvolvimento do nosso mercado de capitais brasileiro. Antes de iniciar aqui o próximo slide, teve um julgado também dessa semana em relação ao ex-administrador da Vale, decorrência do crime, né, o desastre ambiental em Brumadinho. A multa chegou a alcançar o valor de 27 milhões de reais, mas ali teve toda uma peculiaridade envolvida, né? Além de serem mais 300 mortos, muitas pessoas sequer encontradas até hoje, e tendo outras partes envolvidas pelo olhar de parte ré, né? Quanto parte ré, também a própria PJ envolvida, esse montante teve aí de fato, descolor de uma realidade que já era assustadora. Mas hoje os valores eles têm girado em torno de seus 2,5, 3,2 e talvez alcance ainda esse ano 4 milhões de reais em termos de compromisso. Mas nada tão diferente do que aconteceu aí com esse ex-administrador da Vale nessa última semana. Um ponto que eu também queria trazer para vocês, seja aqueles que são executivos da área de RI, que de alguma maneira se alimentam de informações das áreas de RI por serem acionistas, ou que alimentam as áreas de RI com dados, trabalhando em áreas correlatas à área de relações com investidores em suas respectivas organizações, é entender também que a gente tem que olhar para a organização como a gente vive a experiência enquanto pessoa física. Eu tenho certeza que todos vocês, se forem pedir um Uber agora, para irem para qualquer lugar da cidade, e esse Uber acusar 7, 8, 10, 12 minutos para chegar, vocês vão cancelar essa corrida e vão pedir uma outra. Então, se a gente tem a certeza disso, essa mesma certeza vale para todas as partes interessadas que vão visitar o nosso site. Ninguém vai ficar no nosso site olhando as informações ali por 7, 8, 10, 12 minutos. Não adianta fazer um site extremamente sofisticado, rebuscado, com uma série de efeitos visuais, sonoros, apresentações ali, vídeos longos, institucionais, e todos os stakeholders ali, é claro que alguns, caso tenham interesse manifesto, né, específico, podem ter ali um consumo de informações um pouquinho mais dilatado, mas não é a regra. Eles foram ali por um objetivo. Eu entrei no site da empresa A para acessar o estatuto social. A minha satisfação está em eu acessar o que eu quero acessar, o menor número de cliques, com a maior facilidade possível, tendo um caminho dentro desse site da maneira mais amigável possível. Então, na hora que forem construir as informações de vocês, seja informações eletrônicas, informações impressas, informações em apresentações, sejam apresentações virtuais, híbridas, presenciais, e também em relação às plataformas de vocês, sociais e o próprio site, entendam que a grande experiência do consumidor final daquele dado, seja ele qual for o stakeholder, é em acessar o que ele quer, o que ele busca, na maior velocidade possível e sem maiores dificuldades. Se ele tiver alguma dificuldade em acessar aquela informação, ele não vai permanecer mais no site. Ele vai sair do seu site e vai se frustrar. Pode ser que ele não compre o seu ativo, pode ser que ele recomende de uma maneira nociva alguma informação, compartilhe alguma percepção que de alguma maneira contamine também a percepção de outras partes interessadas. Então, zelem pela celeridade no acesso informacional, seja ele por meio de que fonte for. Bem, e quando a gente vai olhar redes sociais em cima disso, parece uma coisa extremamente inovadora. Entretanto, se a gente olhar essa linha do tempo, da data de criação de cada uma das principais redes sociais que tem no mundo hoje, vocês vão observar, por exemplo, o LinkedIn, ele foi criado um ano antes que o próprio Orkut, que nem existe mais. Então, a gente tem a sensação que hoje o LinkedIn é uma moda, que vamos dedicar o LinkedIn hoje, já existe há 20 anos, entendeu? Com a rede social, com o advento da pandemia, isso estimulou mais as trocas, surgiram grandes influenciadores digitais. Essas redes sociais que podem ter ganhado, de fato, aí um esforço importante durante a pandemia, essas redes sociais já existiam 10, 15, 20 anos antes da pandemia. Então, aquelas empresas que passam a se adequar tão somente depois que avaliam o macroambiente onde todas as outras empresas se adequam, elas já perderam muitas oportunidades de negócio. O nosso objetivo é olhar sempre na vanguarda. É claro, a gente
Se eu olhar a minha empresa hoje, eu vou estar em que momento? Eu estou em 2003, estou em 2004, em que momento, pelo nível de exposição dela nas redes sociais, em cada uma dessas redes sociais, em que ano que eu estou? É importante essa reflexão. Mas mais do que isso, cheguei numa fase de adequação, como que eu consigo projetar essa empresa para frente, utilizando outras formas de comunicação que acessam outros públicos hoje, e não são redes mais que já estão aí criadas há mais 15 ou 20 anos. Então, se posicione em relação a isso, se esforcem para a construção de uma autoridade empresarial, né, da PJ e também da pessoa física de vocês em cada uma dessas redes. Isso é muito importante. Nesse ano eu tive uma outra grata surpresa, além de ter sido convidado para estar aqui nesse bate-papo com vocês, que foi estar entre 20 perfis selecionados no LinkedIn de brasileiros para serem seguidos. E isso é fruto de um esforço constante de construção de autoridade e não uma quantidade de seguidores, tá? Tem um número que ali gira em torno de 41 mil seguidores, mas são seguidores extremamente presentes e interessados em consumir determinado tipo de conteúdo, especialmente direito societário, governança corporativa, relações com investidores, alguma coisa sobre finanças públicas, mas sempre dentro de um grande ecossistema de mercado de capitais. O meu esforço e compromisso no compartilhamento de insights com eles por meio da rede social faz com que eu crie ali um ciclo virtuoso de troca de experiências, disseminação de informações que estimulam, que fidelizam aquela audiência ali ao longo dos próximos meses e anos. Então, isso não é fácil. Entender que a gente também é uma construção de marca, a gente também, assim como uma empresa, tem que ter um calendário de eventos. A gente, assim como uma empresa tem um site, a gente pode ter o nosso site, que seja um site de fato institucional, se for uma consultoria, ou até mesmo uma rede social, se forem pessoas físicas. Muitas vezes a gente fica melindrado por expor conhecimento, por ser questionado, por duvidarem de algumas avaliações nossas, mas se a gente faz o devido disclaimer disso e usa a rede de fato de uma maneira leve, flexível, sem propagar desinformação, que isso também é um outro desafio nosso, né, nos últimos anos, isso só contribui para a geração de valor, seja para o negócio ou até mesmo para a melhoria da empregabilidade de cada um de vocês. Bem, quando a gente fala de desinformação, vale a pena destacar um ponto. Grandes empresas, muitas vezes, optam pelo silêncio quando ocorre algum tipo de oscilação atípica, quando estão na iminência de um ato societário importante, e isso não é bem visto pelo mercado. Não existe gap de informação. Se a empresa não divulga uma informação clara, objetiva, tempestiva sobre o negócio, alguém vai divulgar uma informação sobre o negócio sem o chapéu institucional, seja um influenciador digital, um sell-side ou qualquer outro que ouça alguma coisa e vai compartilhar, e provavelmente com ruídos e até um eventual interesse criminoso numa manipulação de mercado, num compartilhamento de informação privilegiada, se assim tiver. Mas o fato é, não existe gap de informação. Se a empresa não se posiciona, não assume o compromisso com a transparência, com a confiança no mercado, como eu falei anteriormente, alguém vai falar pela empresa. Então, esse protagonismo necessariamente tem que ser de cada um de vocês. E como eu falei para vocês, eu vejo hoje o LinkedIn como uma das plataformas que tem cada vez mais alcançado de uma maneira qualificada e cirúrgica o público-alvo. Claro que para aqueles que querem simplesmente quantidade de seguidores, não é a rede mais adequada. Mas se vocês buscam a qualidade, a possibilidade de nichar conhecimento, de interagir, de ter um algoritmo muito favorável para retroalimentar cada um de vocês e o próprio negócio, com o conhecimento que vocês têm adquirido ali, com informações que vocês compartilham, que vocês visualizam, que vocês abrem, vocês vão observar, por exemplo, entender o algoritmo cada vez mais, e eu venho nos últimos anos me dedicando muito para entendê-lo. Vocês vão, enfim, um ponto, por exemplo. Quando a gente prepara uma postagem, passa na nossa timeline essa postagem, vocês vão ver que o conteúdo ele fica omisso, boa parte dele. Só as 2 ou 3 primeiras linhas fica exposto. E se você tiver interesse, você clica e aquele conteúdo abre. Cada momento, cada tempo que você dedica na sua tela, visualizando aquele conteúdo antes de abrir, quantas pessoas abrem aquele conteúdo, o tipo de interação que você teve, se foi curtindo, compartilhando e caminhando no direct, o que tipo de comentário, as emoções que você de alguma maneira interagiu, porque ali tem vários emojis que podem ser compartilhados. Tudo isso
molda o algoritmo de uma maneira que ele vai continuamente alimentar vocês com novas informações e apresentar vocês também para pessoas que de alguma maneira possam estabelecer um match. O LinkedIn hoje é a maior rede de comunicação social corporativa. É o nosso Tinder do mundo dos negócios. Então, se exponham da maneira adequada ali, construam um perfil profissional da pessoa física e da pessoa jurídica e aproveitem todo esse oceano de oportunidades que essa rede pode trazer para cada um de vocês. Uma das oportunidades, sem dúvida, que essa rede pode trazer é a expansão do network. Eu ouso dizer que existem 3 pessoas, talvez, dentro desse mundo corporativo nosso, que não é tão grande assim, mesmo que a gente ache que é eu, vocês e mais uma terceira pessoa que a gente conhece. Então, façam contatos, façam interações com conteúdos de terceiros, se gostarem de algum conteúdo, de alguma nova posição que foi assumida ali, de uma matéria que foi compartilhada, interagem com aquela pessoa, façam uma interação mais apropriada, direta, com aquele profissional, marquem um café, criem uma rotina de expansão contínua de network. Quanto mais a gente se esforça para isso, a gente constrói uma autoridade em cima disso e fica também acessível para grandes oportunidades. E aí vocês passam a ser chamados para entrevistas, para ser coautores de livros, para participarem de eventos presenciais e virtuais, e cada vez mais estimula esse grande ciclo virtuoso que é a construção de uma autoridade pessoal e profissional. Um outro ponto muito importante, e agora para não destruir essa autoridade profissional, é o famoso greenwashing. Hoje ele está cada vez mais multifacetado. Dentro aí daquele esforço que eu falei para vocês de subestimar a inteligência dos grandes investidores, especialmente, temos aí um capítulo importante que é o greenwashing. Hoje, talvez, a gente percebeu, na verdade, ao longo dos últimos anos, um incremento importante, uma audiência importante em relação à agenda ESG. Isso teve toda a legitimidade razoável para que acontecesse. É claro que em alguns momentos o S foi mais importante, o ambiental foi mais importante, em outros momentos o G de governança foi o mais importante na visão de quem estava expondo aquele dado pela companhia. Mas hoje eu tenho ali a audácia de compartilhar com vocês, sendo um grande entusiasta dessa agenda ao longo dos últimos anos, e a Regiane sabe muito bem disso, que está acompanhando aqui a gente nesse bate-papo. Os maiores inimigos dessa agenda ESG são uma parte dos próprios, entre aspas, entusiastas da agenda ESG. A gente tem a falsa impressão de que os maiores inimigos da agenda ESG são os produtores, são os que operam com base em fontes não renováveis, é o carvão, é o óleo e gás, é aquele que polui em outras formas o meio ambiente, que não controla suas externalidades. Mas muitas vezes, esse cara ali, a gente tem de fato a clareza da maneira como ele se posiciona, o propósito dele dentro daquele grande tabuleiro. Quando eu vou olhar para uma parte da agenda ESG, quando ele se esforça em não apresentar dados materiais para o mercado, informações que não são fidedignas, que são alteradas, que são enlatadas, porque todo o setor reporta de uma determinada maneira, mas aquilo não é material para o meu negócio, eu contribuo por uma desinformação. Ela pode ser ali ter o seu sucesso no curto prazo, mas no médio e longo prazo isso não faz sentido. E a gente percebe o que a gente tem observado no mercado brasileiro, que é a saída constante, dia a dia, do investimento estrangeiro. E como ele tem um grande peso no nosso mercado, a nossa bolsa aí anda de lado ou tem seu viés de baixa a cada semana. Isso só reforça o quanto que a gente precisa repensar, aproveitar esse momento de sempre hoje para refletir o interno, o dia a dia, aprimorar rotinas e processos e entender que, de fato, a área de RI, como eu falei para vocês, é um grande laboratório de exames médicos, onde eu consigo ali ter com clareza o importante diagnóstico da companhia, entender o momento dela, entender as principais fragilidades, quais são os desafios, até para traçar as oportunidades de vida de cada um, as oportunidades de cada um daquele negócio. Uma das maiores dificuldades hoje da área de RI é a capacidade de desmarketizar seus relatórios. São relatórios sempre lindos, coloridos, feitos com folhas de
garrafa PET reciclada, papel reciclado, expondo comunidades ribeirinhas, é uma preservação da reserva do peixe-boi que eu fiz, mas aquilo não traduz, quando eu vou folhear esse documento, a realidade daquela empresa, não traz com veracidade dados objetivos, fidedignos ao negócio, não traz uma análise multidisciplinar, matricial, como que um dado econômico impacta no ambiental, no social e vice-versa, como eles interagem entre si. E isso é muito ruim. Hoje eu vejo que o maior esforço de uma grande companhia é desmarketizar os seus relatórios, é fazer de fato uma comunicação fluida, bonita, amigável, mas que de alguma maneira seja menos marketizada e exponha aquela realidade, aquela informação, como o próprio consumidor dela almeja. E como é que eu consigo isso? Por meio de processos inteligentes, orientados por dados e executados por talentos. Processo inteligente é uma revisão contínua dos processos e rotinas, eliminando burocracia desnecessárias, otimizando etapas, investindo na digitização. Isso é muito importante. Orientado por dados, como eu falei para vocês, né? É impossível hoje a gente entender o mundo dos negócios sem ter dados como grande petróleo. O uso massivo da inteligência artificial, de ciência de dados nessas atividades internas e até externas à organização são fundamentais para a tomada de decisão, inclusive na área de RI. E isso, sem dúvida, processo inteligente, com orientação por dados, só pode ser orientado por grandes talentos. Então, captar e reter talentos que tenham essa visão multidisciplinar sobre o negócio, que possam ter um pensamento analítico, uma boa posição em relação à gestão de crises, né? Isso é permitido por meio de um forte equilíbrio emocional, uma habilidade de comunicação. Isso faz com que essa equação aqui se torne otimizada e é muito importante para o sucesso de uma grande empresa. Bem, e aí, quando eu tenho processos inteligentes orientados por dados e executados por talentos, isso pode posicionar essa organização em um outro ambiente estratégico, tá? Aí a gente pode evoluir para outras realidades que hoje, de alguma maneira, podem ser vistas como moda e outras não. A gente viu aí o advento do metaverso, da realidade aumentada, da realidade virtual, algumas empresas fazendo teleconferências, investor days em metaverso. A gente viu com a pandemia as empresas migrando de uma maneira disruptiva de assembleias presenciais para assembleias virtuais e hoje, em grande parte, ainda são assembleias virtuais, mas algumas se tornaram híbridas, mas isso foi um caminho sem volta. Então, a gente percebe algumas tecnologias vieram para ficar e outras tecnologias foram consumidas e a gente percebeu que o grande investidor brasileiro e as suas demais partes interessadas não se utilizam, não vivenciam aquela tecnologia da melhor maneira possível, não consideram fortes os atributos que são fornecidos por cada uma dessas tecnologias, de maneira a gerar valor para o negócio. Então, algumas ficaram, como eu falei para vocês, as assembleias virtuais, e outras, como metaverso, realidade virtual aumentada. Em grande parte, a gente vê aí cada vez mais a descontinuidade de medidas que foram adotadas nesse sentido. Bem, um ponto muito importante para a gente entender é que o mercado, de uma maneira geral, especialmente o ambiente intra-organizacional, ele é hiperpersonalizado. E por que essa informação é chave para a gente? É chave para a gente entender, quando eu falei para vocês, a clareza em relação ao tabuleiro de xadrez, como que eu consigo otimizar a coleta de dados, entendendo e estabelecendo relações que superam as barreiras profissionais, mas também entender que muitas vezes, para fora, isso faz sentido. O mercado vê a minha empresa de uma maneira hiperpersonalizada. Ela não vê uma empresa, uma pessoa jurídica, é um número ali, uma razão social. Ela vê por trás daquela empresa e muitas vezes na frente dela uma pessoa física. Então, não basta eu ter um bom site, eu ter um cuidado com políticas de governança, eu zelar por controles internos, por uma governança corporativa e por um compliance intra-organizacional. Eu preciso, entendendo que grau e nível de hipersonalização existe no meu ambiente de negócios, zelar também por todos os instrumentos de governança ao redor dessa pessoa física, porque o negócio está diretamente associado a essa pessoa ou a esse grupo de pessoas. A exposição dos meus fatores de riscos no formulário de referência, aquele documento que eu falei lá atrás para vocês, ele vai traduzir ali também
esse grau de hiperpersonalização do meu negócio. Então, faz muito sentido cada um de vocês entender se dentro do ambiente organizacional essa é uma realidade ou não, e se for uma realidade, como que eu consigo mitigar riscos dentro de um cenário cada vez mais desafiador. Isso é feito de que forma, né? Trocando o tempo inteiro informações com pessoas internas e externas. O RI tem a capacidade ali de interagir com o seu site, ouvir a observação que as pessoas interagem em redes sociais, receber os investidores por meio dos canais de ouvidoria, o Fale com o RI, presenciais, eletrônicos, os mais diversos no Brasil e no exterior. Essa troca, esse estabelecimento de sinapses nervosas entre as mais diversas partes interessadas faz com que a gente tenha clareza de que grau de personalização existe, de que tipo de informação a gente tem que fornecer ao mercado, quais são os principais anseios e como que eu consigo superar as expectativas de cada uma das partes interessadas do meu negócio. Bem, falando em gestão de expectativas, eu trago para vocês aqui um ciclo que eu fiz com base no PDCA, mas de alguma maneira traduz o programa de RI de uma organização. Né? A gente tem ali uma fase que busca expansão, que é feita por meio de uma captação de recursos. Talvez, se eu for olhar esse segmento aqui, seja o último, né? O meu fim. Mas como é que eu preparo essa casa para chegar nessa fase de expansão, de captação de recursos? Primeiro, qualificando, entendendo o meu público interno, segmentando o perfil do meu acionista também, isso é fundamental, entendendo de que maneira eu posso alcançá-lo e quais são as expectativas dele. Feito isso, eu passo a prospectá-lo, conquistar novos investidores, melhorar minha base, gerar fluidez para o meu negócio. Com isso, fidelizando cada vez mais, ele entendendo o meu propósito, a clareza, transmitindo confiança por meio de uma transparência radical, eu passo a fidelizá-lo. Fidelizando, eu conquisto rentabilidade e liquidez para o meu ativo. Quando eu chego nesse ponto, eu estou apto a uma fase de expansão do meu negócio, seja ele por meio de ofertas primárias ou ofertas secundárias, seja captando por meio de equity, por meio de dívida. E essa é a grande chave para que eu possa ter sucesso nessa fase de expansão. Se eu conseguir rodar esse PDCA dessa forma, eu consigo otimizar aí certos fatores que são críticos para as operações que muitas vezes hoje no mercado a gente observa com certa frustração. Bem, não quero tornar aí uma apresentação tão exaustiva, a gente já está aí com 1 hora de apresentação, mas eu vou avançando aqui e vou também dar alguma celeridade, mas certamente aí esse material vai ficar disponível para vocês. Fica à Mas, vontade, André. A turma aqui nossa, tá todo mundo firme aqui. Fica à vontade. Fica à então beleza. vontade. Então beleza, então vamos lá. Eu quero trazer para vocês Se aqui o que apresse, não o se apresse. Aqui a gente não, fechado. que nem você falou, a gente não está preocupado, tô zero preocupado com quantidade. Aqui é aprendizado, quem quer aprender fica, quem não quiser aprender, um abraço. Estamos aqui para aprender Fechado. em altíssimo nível. Fica à vontade. Perfeito. Então vamos lá. Tem uma pergunta Bem, do Ellison aí, fala, Ellison. O- ah, Bom dia, pessoal. Não é querendo atrapalhar a fluidez aí, mas só para depois não eu passar batida, acabar esquecendo. Você falou aí que a respeito da desmarketização, né? Mas eu tenho uma dúvida sincera. Eu até olhei aqui uns 3 relatórios só para ver se eu não estaria falando besteira. Mas o que eu vejo, talvez assim, por alto, não sei se é essa a ideia aí que tu quis passar, mas que os RIs hoje, olhando não só para aqueles é, relatórios, os institucionais, mas o de resultado também, a gente vê o que eu posso dizer, uma imagem bem comercial daquilo ali. A gente tem, eles trazem mix de produtos, impacto social, é, daquilo ali. Isso daí é um interesse genuíno interno das empresas de querer trazer essa informação dessa forma, ou é o mercado que ele está querendo ver desse jeito, ou é realmente igual você falou, foi o movimento que teve para essa parte de trazer esses relatórios para os investidores de uma forma mais comercial, só que agora está querendo voltar um passo atrás e fazer essa desmarketização, tirar esse viés um pouco mais comercial das apresentações de resultado. cara, excelente seu ponto. Vamos lá. Boa parte das minhas reflexões compartilhadas aqui são
talvez o que eu e os meus colegas, enquanto RIs, almejamos fazer, né? São o nosso objetivo daqui para frente, né? Ainda que seja em algum ponto, em algum grau utópico, mas qual seria o mundo ideal de construção de um programa de RI? Como eu falei para vocês, uma boa parte do que a gente observa hoje no mercado está muito, mas muito distante disso. Hoje se investe muito, né? E a Regiane está aqui prova para confirmar isso, em campanhas publicitárias, em apoio a projetos que vão de alguma maneira repercutir por meio de uma marca, né? O reforço de uma marca, aquela empresa no mercado, seja no time de futebol, seja patrocinando projetos sociais, culturais, esportivos, enfim. E nem sempre a gente entende qual é o verdadeiro propósito da empresa. Para uma parte dos investidores, isso pode fazer sentido, especialmente se for uma empresa de governo, se for uma pessoa física com determinado objetivo, pode fazer sentido. Mas para o mercado como um todo, vale muito a pena a gente entender que o que ele quer saber é a verdade. Custa o que custar, doa quem doer. Então, a Regiane levantou a mão aqui, aí é aula agora, hein, Marcelo? Vamos preparar, porque tem momento Regiane agora. Mas, olha, só para concluir, esse seu ponto é muito importante, porque, de fato, o que eu estou trazendo aqui não traduz a grande realidade do que é exposto hoje, tá? Mesmo numa análise amostral que você fez, a sua análise amostral, ela reflete, de fato, um caráter populacional. As empresas hoje ainda têm um olhar marketizado de relatórios, de informações, e que muitas vezes não trazem a confiabilidade, a materialidade devida dos dados. E isso compromete, agrega fragilidade no processamento das informações pelas mais diversas partes interessadas, especialmente por aqueles que são chaves para o meu negócio, para atrair a fluidez, o volume negociado, que são os sell sides, por exemplo. Se eles não conseguem ler um relatório e tirar ali informações básicas para a construção de valuation, para recomendar uma compra, venda, manutenção de um ativo, eu não tenho recomendação. Se eu não tenho recomendação, se não tiver cobertura, ninguém compra o meu ativo, porque ninguém tem o tempo de olhar 300, 400, 500 empresas no mercado para escolher se vai comprar, vender ou manter aquele ativo em carteira. E aí, aquela empresa que não tem cobertura de analistas, de alguma forma, ela fica expostas a certos eventos especulativos, porque uma boa parte do mercado, como eu falei, especialmente pessoa física, especialmente a pessoa física no Brasil, ela ainda entende, infelizmente, o mercado de capitais como um jogo do bicho, que é uma aposta. Hoje eu aposto na companhia A, amanhã na B, eu acordei, eu acho que a Magalu vai subir, eu acho que a Natura vai cair, e fazem apostas. Eu digo jogo do bicho, tá? Porque se fosse bet, se fosse tigrinho, a gente estava muito melhor. Porque hoje, a cada 10 empresas que investem no futebol brasileiro, 8 são bet. A gente já tem hoje investimento de pessoa física envolvendo bet muito maior do que a gente observa no próprio mercado de capitais. Então, eu não posso nem comparar com as bets, que estão muito mais na frente do que a gente. E até agora nenhuma abriu capital, inclusive. Então, a gente está muito aquém disso, sabe? Muito aquém em relação à divulgação de informações, muito aquém em relação à transparência, a relato, a confiabilidade de mercado. Mas é um desafio, e eu acho que a gente está num caminho de conquistar isso. Olhar casos que a gente tem observado. Antes de iniciar essa apresentação aqui, eu trouxe algumas informações mais interessantes para que esse movimento seja observado nas últimas semanas do nosso mercado de capitais, entender como é que essas jornadas são construídas e utilizar isso como benchmark. Eu acho que essa é a chave. Eu queria ouvir aí um pouquinho da Regiane. Oi, André, bom dia. Tô aqui Bom dia. gostando muito, assim, eu vou tentar resumir o ponto, tá? Eu acredito, André, que a gente está caminhando agora, justamente, que para esses relatórios, esses relatos convergentes e que façam sentido, mas para os investidores, né? Porque a gente tem agora os novos IFRS, que tem justamente sido um grande desafio para as áreas de sustentabilidade, justamente porque muitas áreas de sustentabilidade não têm a visão integrada que você está trazendo aqui. Né? Então, a gente tem visto agora, né, mas inclusive, né, os profissionais de sustentabilidade indo, né, mas só que para as áreas de RI, que há uns 5, 6 anos atrás isso parecia não fazer sentido, só que a gente já falava sobre isso, né? Então, sem uma visão de negócio, você hoje não consegue mais ter um bom reporte. Por quê? Porque justamente está sendo exigido
mas pela própria CVM, né? Mas a partir de 2026, ano fiscal 26, todas as empresas que são reguladas que pela CVM vão ter que ter os seus relatórios de sustentabilidade com um olhar financeiro, justamente para explicar o porquê que as coisas são feitas, quais são os riscos, mas quais são as estratégias, como você faz essa gestão de risco e qual é o efeito financeiro disso. Então, né, a gente tem conversado muito porque as áreas de sustentabilidade estão, digamos, com medo de mas agora a gente não faz mais o GRI, por exemplo, né? Então a tendência é que tenhamos relatórios menos floridos, né? Mais objetivos, porque as empresas vão ter que fazer e com uma asseguração razoável dele. Então todo mundo tendo que apresentar evidências, metodologias, contas, cálculos e assim, né, estamos vivendo o caos, né, justo agora, mas é esse ponto como é que é o nome? De inflexão, né? E tem sido falado muito também, mas em padrões, XBRL, né? Taxonomias para que, ou seja, né? Mas é mais conteúdo e menos forma, né? Agora, mas o GRI acaba, por exemplo, não acaba, né? Porque pode ser mais uma fonte de dados, indicadores. Mas da forma que eles vinham sendo feitos, os relatórios, eu acho que, né? Mas que isso vai mudar num curto período de tempo, né? A gente vai ter agora 2 anos para fazer, digamos, essa adaptação. Então, é uma boa notícia para quem preza, né, que pela informação de qualidade, com lastro, né, bem estruturada, né? E talvez não seja tão boa para quem vive, né, estamos aqui entre amigos, mas para quem vive de, digamos, construir os relatos com fotos bonitas, grandes infográficos, né, mas isso, né, começa a perder, né, digamos, terreno, tá? A gente está vivendo essa mudança agora. Excelente ponto, Regiane. Antes de passar a palavra para o André, que também levantou a mão aqui, eu achei que ia fazer alguma consideração, só para reforçar o seu ponto, que muitas vezes me incomoda, que me deixa inquieto quando a gente olha o mercado de capitais brasileiro, é que a nossa postura é sempre uma postura passiva, reativa. A gente passa a entender e a olhar de ESG depois que o investidor estrangeiro, que tem forte capital aqui, passa a exigir determinados padrões, determinadas qualificações, enquadramentos das alocações dos seus recursos, e aí as empresas passam a reportar o que elas acham que é material, e que a gente via que ao longo do tempo não era o que se comprovava. E aí a gente vem numa época de pandemia que já havia uma expectativa, por exemplo, de assembleias digitais, que do dia para a noite a gente se deparou com um cenário que as assembleias deveriam ser digitais. Inclusive, a nossa pioneira em assembleias digitais aqui foi a Sandra Calcado, na companhia dela. Então, foi um primeiro desafio, um momento novo, e aí a gente sempre numa postura reativa de atender às exigências conforme a gente é demandado. E isso deixa a gente muito descolado de um pensamento de vanguarda, de uma construção de um programa de RI, ou até de um pensamento estratégico organizacional de longo prazo que diferencia a gente. A gente está sempre no efeito manada, tentando correr atrás de um certo prejuízo, vendo o que está acontecendo. Sabe aquela sensação de alguém que está tomando aqueles caixotes na onda e não consegue sair, está preso naquele momento ali, quase se afogando? Uma boa parte das empresas eu vejo ali, sabe? Não consegue surfar a crista da onda. Ela tá ali tomando aquele caixote, se segurando, porque não para, não respira e não tenta ter um olhar proativo de construção de confiança, de uma asseguração importante dos seus relatos, de um olhar material e estratégico em relação à qualificação, ao processamento de dados, e que de alguma maneira possam ali estabelecer uma relação de longo prazo com todas as partes interessadas. Eu acho que esse é o nosso grande propósito. Eu não sei se eu respondi pergunta que foi feita anteriormente. Caso não, eu aguardo aí alguma manifestação. Eu acho que o André queria também falar alguma coisa. Oi, André, tudo bem? É o outro André aqui, o Lauria, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Eu tenho conversado muito com a Rejane sobre esse ponto, por quê? Né? Tentando colocar isso numa perspectiva de finanças corporativas. Né? Você
acredita que essa nova exigência, com base nessa regulamentação nova, nos novos IFRS, talvez seja uma tentativa de voltar ao básico, no seguinte aspecto: dar a devida dimensão de finanças corporativas para a tomada de decisão do investidor? Por quê? Eu vou colocar dinheiro como investidor num negócio se eu avalio que aquele investimento pode me render, né, algo na frente, tá certo? É uma questão muito prática, maximizar o valor para o acionista. E quando a gente coloca esses outros atores dos stakeholders na equação, uma coisa não pode ser conflitante com a outra, tá certo? E aí, me parece, eu queria que vocês, como especialistas na área, tentassem explorar um pouquinho mais isso, que é uma tentativa de deixar isso aí um pouco mais nessa perspectiva. Olha, tudo bem, tem uma questão social, tem uma questão ambiental envolvida, além da governança, que é o clássico, mas isso, de alguma maneira, para a tomada de decisão do investidor, de uma forma prática, tem que estar capturada em algum valor que possa ser calculado e que possa fazer sentido para essa avaliação. Perfeito. Eu vou fazer minhas considerações sobre esse seu ponto. Como você indagou a minha Regiane. Regiane, você quer falar alguma coisa ou eu posso tocar? Não, Perfeito. você pode tocar. Tá, então, André, esse seu ponto é muito interessante sobre um determinado aspecto. Quando a gente teve uma mudança lá atrás do BRS Gap para o IFRS, a gente passa a observar uma visão diferente da contabilidade, né? Ela passa a ter aqueles atributos de olhar a essência sobre a forma, de ter uma posição gerencial, muitas vezes traduzida dentro de um balanço contábil. Isso faz muito sentido em muitas sociedades ao redor do mundo. Quando a gente vai olhar no Brasil, hoje a gente tenta, infelizmente, ter jeitinho brasileiro para tudo e tudo se ajusta, que é um ambiente ajustado, eu crio meus protocolos, eu reporto o que eu quiser, eu altero uma escala de um gráfico para aparentar que o prejuízo não foi tão grande, que a variação foi menor. Então, o tempo inteiro são feitos alguns, entre aspas, ajustes que deixam quem vai processar aquela informação de fora muito desconfortável. E isso, eu acho que chega num ponto, quando a gente passa a ter um rigor maior dessas novas regulações, é justamente para melhorar os níveis de enquadramento, definições de protocolos mínimos para serem seguidos. Eu não vou deixar o mercado fluido para adoção de boas práticas, porque esse mercado não tem maturidade suficiente para adotar, se ele quiser, boas práticas, porque ele está no nível de destruição de valor, como a gente percebeu com grandes escândalos recentes de fraudes contábeis, que obrigam, né, os entes reguladores a aumentar os padrões necessários mínimos para serem adotados. Isso, de alguma maneira, pode aumentar custo de observância, pode dificultar o acesso de pequenas e médias empresas a acesso à captação de recursos? Pode, mas é o preço que a gente paga por uma imaturidade, acho que é a palavra mais romântica para falar do formato como hoje os executivos internos tratam as suas próprias companhias. E eu não digo só esses executivos internos, tá? Eu digo também o próprio olhar de executivo externo, né? Uma auditoria externa. Quando a gente observa um caso Enron lá fora, no ato que aquele caso ganha repercussão, e a gente observa ali quem são os grandes responsáveis por aquelas fraudes em balanços americanos, a auditoria respectiva, no caso Arthur Andersen, do dia para a noite ela morre. Então a gente percebe um fator agregado reputacional extremamente relevante quando a gente vai classificar, escolher uma auditoria externa. Aqui no Brasil isso não acontece. Aqui no Brasil a gente tem casos sucessivos como, enfim, Pan-Americano, Petrobras, outros lojas americanas, enfim, diversas companhias, às vezes com as mesmas auditorias e que se blindam com inúmeras premissas para os seus pareceres contábeis
mas que de alguma maneira ali continuam descolados de uma realidade empresarial. São pareceres que não dão o conforto necessário para quem está avaliando aquele ativo. E a gente tem percebido isso ao longo dos últimos anos. Mas mesmo depois da exposição de casos concretos e que já se aproximam para uma avaliação final de que havia fraude, que não foram simplesmente erros, ainda assim, essas mesmas auditorias que deveriam ser externas e independentes, esse fator reputacional não parece ter impacto, continuam vivas aí, enfim, chancelando outros relatórios. Então, eu acho que uma maneira do regulador, que já viu que não tem como confiar, entre aspas, na maturidade das empresas, que não tem como, muitas vezes, mitigar riscos por meio de pareceres de auditoria externa que às vezes não traduzem com clareza o que a gente gostaria que traduzissem, a maneira dele é subir o sarrafo. Isso, por um lado, é muito bom para aquelas empresas que estão no mercado, especialmente para quem está investindo, especialmente para proteger os acionistas minoritários, mas muitas vezes boicota e muito o acesso de pequenas e médias empresas ao mercado de capitais. E esse a gente está tratando de um aspecto que tornou mais rigoroso o arcabouço legal, dentre outros aspectos que a gente tem observado e outros reguladores, sejam por meio da CVM, seja por outras autarquias concorrenciais, enfim, mas é um esforço contínuo do regulador em aprimorar as suas exigências para que esse mercado não fique tão fluido, porque a gente já tem observado que a fluidez não tem permitido que ele ouse mais uma inovação positiva para crescer, e sim ouse para que, de alguma maneira, construção de relatos cada vez mais, ou infelizmente, marketizados. Então, acho que esse é um esforço importante, veio para ficar, mas é fruto aí de uma percepção que a gente não tem a maturidade devida, talvez, para adotar boas práticas sem uma exigência legal. Não sei se a Regiane tem alguma contribuição em cima disso, mas é a minha opinião mais sincera, tá? Tenho não, André, acho que é isso mesmo, sim. Esse só uma fala, assim, só voltando aí, né, que você já falado sobre, né, sobre a gente só fazer quando é, digamos, exigido. E é esse caso, né, porque, na verdade, isso tudo que, né, que nós falamos hoje sobre gestão adequada, né, mas já era demandado das empresas mais há mais de uma década, entendeu? Só que nada era feito. Né? A própria materialidade, você tem uma norma específica, né, basta o próprio FRS, né, que trata sobre isso e fala sobre gestão de riscos, né, fala sobre governança, o papel do conselho, do board, que são coisas, né, que a gente está olhando hoje, né, né, que já deveríamos ter feito há muito tempo. Só isso, assim, né? Acho que né, assim, perfeito, André, né? Mas as suas colocações, eu fico só observando, né, a gente que né, que já trabalha com isso, né, mas há vários anos, né, a gente vê hoje algo que já era para estar sendo feito há muito tempo. É isso. As regras, de alguma forma, estão bem claras, estabelecidas, mas muitas vezes não são cumpridas. E olha, um outro caso que eu trago para você, a gente, em relação ao Fale com o RI, é um canal de ombudsman, uma ouvidoria específica. É algo que, assim, historicamente sempre existiu, mas poucas são as áreas de RI que sabem que existe uma regulação própria e que disciplina os canais devidos, processo para ser adotado, tempo de resposta para as manifestações, sejam críticas, elogios. Se for denúncia, tem que ter um canal próprio que garanta o sigilo, o anonimato daquela tramitação. Então, existem regulações próprias, mas que muitas vezes a própria autarquia, por talvez uma ausência de recursos, uma priorização em outras questões que talvez são mais importantes para o nosso mercado, que não são cumpridas, não são vigiadas, e que isso, de alguma maneira, dificulta um trabalho adequado dentro das áreas. Um outro ponto que também me chama a atenção é observar, por exemplo, uma audiência pública do Novo Mercado, que reabriu agora, de novo, pela segunda vez nesse ano, aí, prazo aí de consultar a sociedade, muito focada em determinados aspectos da agenda ESG, especialmente o G, mas eu não conseguia ali olhar. A gente teve uma oportunidade incrível de reformar o novo mercado, e eu não consigo ver avanços nos outros dois pilares da agenda ESG, que é o ambiental e o social.
Então, será que a gente não poderia ter tido oportunidade agora, já que a gente vai reformar a governança, de aprimorar os outros pilares? Será que o novo mercado ele só exige dessas companhias um aprimoramento de maturidade, especialmente sobre a governança? Será que os aspectos ambientais e sociais não fazem sentido? Que tipo de valor a gente vai transmitir na COP26? Que tipo de protagonismo? Se a gente tem oportunidades para aprimorar as nossas maiores empresas, não aproveita nisso nesse momento. Eu vejo isso, sabe, com muita clareza. E isso é um ponto que me faz repensar, sabe? E a gente percebe grandes companhias com grandes passivos ambientais, com fortes externalidades, empresas estatais com interesse social, público relevante, que justificaram em algum momento a criação dessas empresas, fazendo parte ainda de um conjunto de blue chips para o mercado. São empresas que têm aí, que puxam o Ibov para cima ou puxam ele para baixo também, que tem um forte peso ponderado aí na constituição dele, e que tem essa agenda ESG em outros pilares ali de uma maneira relevante. E eu não consigo ver hoje, nesse momento de revisão do novo mercado, um certo olhar, ainda que equânime, eu não digo nem privilegiado, mas isonômico, para essas outras frentes da agenda ESG. Eu sinto uma pena, porque quando a gente entende que tem uma oportunidade de aprimoramento, de mudança, e essa mudança ela não é tão ampliada para promover um debate qualificado, mas dentro do possível a gente tem feito contribuições, tem observado contribuições das mais diversas empresas, instituições, entidades de mercado, para ter um texto ali otimizado, mas ainda assim eu acho que ele vai ficar talvez aquém do que o mercado de capitais brasileiro merece, tá? Mas voltando aqui, falando sobre o que o mercado de capitais brasileiro merece, eu chego no target, né? Como que eu consigo conhecer e prospectar os novos investidores? Que tipo de informação eles desejam, né? E aí eu rodo esse PDCA, que é qualificar, prospectar, fidelizar e expandir, por meio de 4 frentes de atuação. E eu exponho para vocês aqui na lateral esquerda desse slide, que é identificar os processos, os potenciais de melhoria nos processos, nos produtos, especialmente de RI, alinhar as expectativas do mercado de capitais e da sociedade, e aí envolve aí o que eu falei em relação à percepção, a entender o que o mercado merece, o que o mercado almeja, viabilizar a justa precificação dos ativos da companhia, isso é permitido e possível por meio de uma transparência radical de dados e, consequentemente, potencializar a captação de recursos no mercado de capitais, seja ele nacional ou estrangeiro. Muitas vezes no Brasil, e é assim, eu vejo com isso aí de uma maneira muito majoritária mesmo, a gente entender e justificar, acreditar que uma boa parte de um prejuízo em relação ao nosso papel, ele é decorrente de fatores externos. E aí eu trago para vocês aqui um artigo que avaliou algumas variáveis na construção do desempenho de uma empresa, na hora de ter a clareza em relação à precificação de um ativo. E essas variáveis foram o setor, país, o ano, a própria empresa, é um ambiente microambiental, e a interação entre essas 4 variáveis anteriores. Um exemplo, por exemplo, de uma interação, o efeito do setor, é a relação do Spotify versus lojas físicas, né, de venda de CD. Do país, é a aprovação de uma reforma previdenciária, reforma tributária, etc. Um ano, por exemplo, os atentados de 11 de setembro e os impactos dele em todos os setores, em todas as companhias de todos os setores naquele respectivo ano. E empresas são, de fato, as competências internas daquela companhia que foram traduzidas por meio de números, por meio dos seus esforços operacionais e estratégicos. E interações, um exemplo aqui, eu coloco a Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil em 2014. Então, eu tenho aqui algo que impactou um país, um evento em determinado ano, né? Um cruzamento de outras variáveis que foram aí destacadas como relevantes para essa avaliação. Bem, esse artigo que eu trago para vocês aqui, que trouxe uma avaliação importante, amostral, mas bem importante do mercado de capitais brasileiro, ele traz para a gente um dado super curioso de que boa parte do desempenho de uma ação ela está associado ao desempenho da empresa, ao ambiente microambiental, né? São aqueles fatores internos que de fato afetam o negócio. E os fatores que a gente imaginaria que são mais irrelevantes, porque a taxa de juros está alta, porque o dólar está alto, porque a gente está com uma inflação elevada,
Enfim, a gente começa a utilizar de algumas variáveis macroambientais para justificar uma falta de um desempenho importante nosso interno. Isso não se justifica, tá? Uma boa parte do desempenho do que é claramente identificado se traduz por meio de um resultado microambiental. E aqui eu trago para vocês as referências, caso queiram ter melhores informações sobre esse trabalho. Bem, e como é que eu consigo trazer para vocês alguns elementos de gestão e de comunicação segmentada, né? Como é que eu posso captar essa percepção correta do meu investidor? Primeiro, é uma tríade, né? É expectativa, que é o que eu venho falando ao longo desses últimos minutos, mas a percepção, né? Como que a companhia e o RI gerencia essas expectativas dos investidores? E aí tem muitas maneiras de fazer isso. Mas o mais importante é entender que todos os serviços produzidos pela área de RI, eles são consumidos simultaneamente. É como se tivesse uma linha, uma esteira contínua de processamento, de exposição de dados, e a cada momento aquele dado ele é consumido. Inclusive um dado que eu divulguei há anos, ou até décadas atrás, ele pode estar sendo consumido hoje. Então, a manutenção, a preservação de uma base de dados que possa permitir uma análise histórica clara, interessante para esse investidor, isso é muito importante. E a percepção dele, né? Como é que a companhia e o próprio RI atingem a satisfação desse investidor? Como é que eu posso garantir um grau de interação importante entre ele e todos os agentes do mercado? Entender que cada investidor demanda uma comunicação, um atendimento exclusivo e diferenciado, e mais importante que isso, entender que o que fazemos dentro da área de RI não são produtos, são serviços, que eu tenho que monitorar o pós-atendimento também, eu tenho que ter avaliações, pesquisa de satisfação, eu tenho que me retroalimentar com o feedback dele, se aquele canal que eu utilizei, se o tempo que eu demorei para responder, se a qualidade da minha resposta, seja personalizada para ele ou por meio de divulgações no mercado, atendem claramente a satisfação dele. E para isso, preciso capacitar todos os meus profissionais do RI e de áreas correlatas ao RI sobre os aspectos mais relevantes do meu negócio, tanto operacional, econômico, a área de atuação daquela companhia, o próprio mercado em si. Então, entendam com muita clareza que o nosso propósito é servir dentro da área de RI, tá? Bem, é claro que dentro de um mercado de capitais, nada é perfeito e a gente precisa continuamente se recuperar de falhas. Como é que essa companhia e a área de RI se recuperam seus investidores quando ocorrem falhas no atendimento ao mercado? Primeiro, trago aqui alguns pontos com mais clareza, mas as equações aqui fazem muito sentido. É demonstrar uma compreensão e a responsabilidade com a eventual insatisfação do investidor, fornecer explicações completas e objetivas por meio de treinamentos robustos e atualizados e encorajar esse investidor a se manifestar sempre pelo Fale com o RI e avaliar o entendimento da área, porque só assim a gente consegue aprimorar os processos e rotinas das áreas de relações com investidores. Bem, aí só para conquistar um sorriso da Regiane, sem dúvida é importante a gente ter um olhar contínuo da construção de um programa de RI, tendo um foco, uma abordagem, mas uma abordagem racional, fidedigna da sustentabilidade corporativa. E aqui eu trago uma sustentabilidade verde, mas é muito mais do que isso, tá? É a sustentabilidade do negócio, um olhar de governança, é um olhar estratégico, como diz a Sônia Concilia, trazendo o ESG, o aspecto econômico junto com o social, com a governança, com o ambiental, para nessa sincronicidade explorar as melhores sinergias para o negócio. E isso passa pelo envolvimento de adequação ao cumprimento de exigências legais, mas também de boas práticas, o alcance, a classificação de agências de rating de sustentabilidade, a adoção, a composição e índice de sustentabilidade no Brasil e no exterior, e a constituição de protocolos internos que possam cada vez mais expor para o mercado dados de confiança nessa área também do ESG. Por que isso é tão importante? Tá? Como eu falei para vocês, o mercado de capitais no Brasil tem uma postura extremamente passiva e reativa, mas aqui a gente traz uma justificativa também para esse executivo que continua tendo uma postura passiva e reativa. Ao longo dos últimos anos, houve um crescimento exponencial de fundos que estão se qualificando para alocação de recursos em investimentos sustentáveis. Nos últimos anos, a gente passou a observar, por exemplo, o BlackRock. Eles passaram a investir em empresas que não são tão sustentáveis assim,
Será que eles não enxergam mais a agenda ESG como tão prioritária? De novo, ao meu ver, os maiores inimigos da agenda ESG é justamente uma parte daqueles que se dizem defensores da agenda ESG. Quando eu consigo ter grandes investidores, entre aspas, olhando para as empresas que não são as maiores referências, os maiores exemplos na agenda ESG, isso tem um propósito. Quanto esses investidores passam a adquirir e serem cada vez mais relevantes no capital social dessas empresas, eles têm a possibilidade de indicar cadeiras no conselho. Eles têm a possibilidade de aumentar a sua participação dentro desses colegiados de tomada de decisão, em diretoria, em comitês. Quanto maior a participação deles no capital social, maior é a influência deles significativa na gestão das empresas. Quanto maior a influência deles na gestão das empresas, a gente pode observar uma mudança estratégica de posição perante a própria agenda ESG. E a gente consegue que aquela empresa passe a se adequar, não porque eu fiz um grande abraço ao redor das árvores que estão no entorno dela, mas sim por dentro dela, da maneira mais genuína, por uma readequação de estratégia, de revisão de longo prazo, de amadurecimento de políticas. E esse é um movimento muito promissor e acaba sendo muito mais sustentável, duradouro, do que demandas externas que vão obrigar uma evolução ali artificial daquela gestão. À esquerda, eu apresento para vocês, vou trazer esse infográfico aberto de uma maneira mais clara, um artigo que eu publiquei, se não me engano, em 2012 ou 2014, Congresso Mundial de Administração, e aqui o meu objetivo é expor esse grande ambiente corporativo por meio do Yin Yang, para mostrar que ele deve permanecer em equilíbrio e que é ali uma grande confluência de fatores relacionados ao ambiente interno e de fatores relacionados ao ambiente externo. Eu trago aqui no ambiente interno P&D, pessoas, projetos, liderança, processos, informações e conhecimento, operações, sustentabilidade de negócios, e aqui eu me baseio também nos padrões de excelência de gestão da FNQ, a Fundação Nacional da Qualidade. E quando eu olho o ambiente externo, eu vejo um ambiente sustentável, investidores, fornecedores, concorrentes, sociedades, parceiros, governos e clientes. Essa grande confluência, é claro, cada organização destaca alguns fatores em detrimento de outros, a proporção varia, mas o importante é entender e mapear qual é o papel, o nível de protagonismo de cada um deles e como que eles interagem entre si. Dentro de um ambiente interno, focando sempre na excelência de gestão, e dentro de um ambiente externo, zelando pelo desenvolvimento sustentável. Isso aí, esse yin yang, um grande ciclo aí sendo retroalimentado, ao meu ver, é uma importante proposta de modelo de excelência de gestão para o futuro. É a maneira como o RI deve enxergar o futuro das organizações. É a maneira como a gente consegue construir o grande perfil de um profissional de URI do futuro, tá? Bem, aí a gente vê o que a gente deve reportar, né? O que é de fato material, né? É entender que a gente deve demonstrar no nosso relato corporativo os impactos econômicos, ambientais e sociais que estão significativos e o que de fato influencia substancialmente as avaliações e decisões dos meus stakeholders, meus principais stakeholders. É isso que eu devo reportar. E não reportar o que o meu concorrente está reportando, não reportar tão somente o que de alguma maneira faça sentido para o mercado, com um tom marketizado, né? Mas aquilo que pode impactar a percepção sobre o meu negócio, pode dar clareza sobre qual o propósito da minha companhia. Bem, enumero aqui para vocês diversas formas de a gente conseguir entender cada uma das facetas dessa agenda ESG, sobre o ambiental, o social, a governança. Claro que alguns requisitos aqui podem fazer sentido para algumas empresas e outras não, mas a ideia aqui é entender que a gente consegue explorar indicadores, parâmetros, protocolos que podem fazer sentido para algumas organizações e que não são reportadas em outras. Então, vale a pena muito conhecer alguns parâmetros aí que, de alguma maneira, possam expor um valor agregado que não é comum de ser divulgado em outras empresas do setor. Como eu falei para vocês, nosso maior foco o desafio da área de RI ao longo dos próximos anos, sem dúvida, é desmarketizar os relatórios. E aí, como é que eu posso começar a fazer isso? Primeiro, eu posso simplesmente ter um serviço adequado de RI, eu posso assumir uma zona de tolerância que é mais do que o adequado, que tipo de boa prática eu vou adotar, e eu tenho uma outra camada superior, que é o serviço desejado pelo mercado. Tá?
No primeiro momento, o que é o serviço adequado é o simples cumprimento de legislação e regulação. Quando eu vou olhar a zona de conforto, ela está muito próxima de um ambiente de autorregulação. E quando eu vou olhar o que é o serviço desejado, né, o que a gente consegue superar para o mercado, é a busca contínua de fato, a excelência em gestão. Bem, quando eu vou simplesmente atender aos ambientes que envolvem a regulação, né, a CVM e outras autarquias que vão estar imersos nessa questão regulatória, eu vou certamente ter um nível de insatisfação preponderante das minhas partes interessadas. Quando eu passo por um olhar de atendimento ao ambiente autorregulatório, eu tenho ali uma clareza quanto à indiferença, porque você é mais um, todos já fazem isso, todos estão listados na bolsa, todos atendem com clareza ou não o que está previsto nos respectivos regulamentos de listagem, e ali é uma visão mais do mesmo. Para eu superar e atender com clareza as expectativas dos meus investidores, eu preciso, de fato, me comprometer com excelência de gestão. E de que forma que eu faço isso? Eu trago para vocês aí no canto direito do slide. Eu não sei se está passando para vocês aqui, eu estou passando o slide, mas eu estou vendo o compartilhamento aqui, não está avançando. Não sei se vocês veem algum avanço no slide ou não. Se puderem Só tá a sinalizar, pilha. eu agradeço. Só Somente tá a pilha. Isso, a pilha. Os 3 elementos. Eu estou passando aqui, mas não está evoluindo. Eu estou vendo que não está evoluindo. Mas a minha ideia aqui é tentar mostrar para vocês nesse slide, e vocês vão ver quando ele avançar aí, que tem determinados níveis de cobrança, de satisfação que eu vou atender para cada um dos meus investidores, e de que forma que eu posso alcançar esse empenhamento verde, como entidade de mercado, que tem ali recomendações da OCDE, publicações do IBRE, boas práticas da Abrasca, pronunciamentos do próprio Codin, a Cefis Society tem alguns artigos publicados bem interessantes no site, a MEC, o IBGC tem diretrizes de governança. Então, tem muita coisa que a entidade de mercado tem desenvolvido por meio de seus especialistas em determinadas áreas de conhecimento que vale a pena consumir e aprimorar internamente em cada empresa. Bem, esse slide eu estou vendo que não passou. Marcelo, não sei se travou minha apresentação, mas eu estou passando aqui os meus slides e eles não estão sendo exibidos para vocês. André, sugestão, para de compartilhar e volta a compartilhar. Perfeito, eu vou fazer isso aqui agora. Vamos lá. Deixei. Marcelo, esse resumo vai ser complicado, hein, de fazer. Caraca, tá animal essa apresentação, essa aula. Vou terminar já, tá? Estão já Não, pô, fica à vontade, André. Tá top. Já voltou a aparecer? Ainda não. Ainda não. Deve estar carregando. Isso. André, e o comentário foi no intuito assim de tudo tão bom, né? Quais pílulas colocar, né, na publicação ali, né? Colocar a verdade, o que é importante. Os melhores relatórios, eles são relatórios, não são os maiores relatórios, entendeu? A exaustão eu vejo no formulário de referência. Aí eu tenho um documento de 500 páginas, mas ele só tem 500 páginas hoje porque a gente repete ipsiliteris CPCs nas notas explicativas. Boa parte do documento são notas explicativas. As somações de balanço e o próprio relatório de administração ocupam uma menor parte desses documentos. Relatório de administração, e olha que ainda tem muito ali, muita prolixidade, mas mesmo assim, uma boa parte são notas explicativas que repetem CPCs ou legislações. Não estou conseguindo compartilhar aqui essa apresentação. Deixa eu ver se eu consigo pelo próprio celular isso. Quer que eu projete aqui, ô André? Deixa eu tentar aqui. Você pode fazer então? Faz então, por favor. Isso. Pode seguir lá para baixo, por favor. Aí, nesse slide aí. Perfeito. Então, pode passando até encher algum quadrinho à direita que vai aparecer aí. Mais um. Aí, pronto. Bem,
Isso que eu estava falando para vocês, a gente tem 3 camadas aí para a gente alcançar um compromisso de excelência de gestão dentro de uma organização. Um ambiente regulatório, que o simples atendimento desse, sem dúvida, vai agregar um nível de satisfação dos stakeholders. Um ambiente de tolerância, que é quando a gente alcança a autorregulação, o simples cumprimento disso, a gente vai estar no nível de indiferença, mas sem dúvida a gente só consegue perseguir a satisfação se eu tiver o compromisso com excelência de gestão. E como que eu consigo fazer isso? Eu trago para vocês aqui na lateral direita, está ainda com o nome de instrução CVM, porque foi a resolução, antes de sair a própria resolução que foi atualizada, mas essa daí é a mãe, né? A 529 de 2012 e essa resolução do Banco Central, a 4433 de 2015, que constitui aí um importante falha com o RI. Essa instrução eu coloco como chave, tá? Claro que a resolução que agora está em vigor, como chave no aprimoramento de processos de rotinas internos, que quando a gente consegue construir um canal de diálogo fluido com todas as partes interessadas, vocês vão ver o quanto que vão ser alimentados e retroalimentados de insights de uma maneira como nunca imaginariam, entendeu? Nem pagando os melhores consultores desse país, vocês vão ver o que os investidores estão traduzindo ali, eles levam para vocês a verdade. Então, ter um canal desse muito bem constituído faz muito sentido e é estratégico para as organizações. Em seguida, eu apresento uma série de entidades de mercado com os respectivos links remissivos aí a um arcabouço que elas produzem dentro dos seus conhecimentos com os maiores especialistas. Né? É bem interessante acompanhar caso queiram perseguir essa excelência em gestão. Passa, por favor, um slide, e aí eu vou trazer para vocês 3 casos concretos, tá? Bem, são casos concretos que eu não vou falar se são bons ou ruins, mas vou trazer para vocês o que aconteceu. Bem, a primeira foi a BP, em um relatório mais de 15 anos atrás, mais ou menos, quando aconteceu um importante acidente no Golfo Pérsico, se não me engano. E aí, eles resolveram, na capa do relatório de sustentabilidade, colocar a grande mancha que eles geraram naquele ecossistema. E eu acho que a melhor maneira de expor, né, o que a gente faz é com a verdade. Né? Então, assim, não tinha nada mais de material naquele ano para eles reportarem na relatório de sustentabilidade, a não ser essa grande mancha de petróleo ali, mais do que isso que eles estavam fazendo para mitigar riscos futuros desses. Um outro ponto muito importante que eu gostei muito foi ver, por exemplo, os relatos de transparência e anticorrupção da Shell. Quem tiver interessado, depois de acessar os relatórios que a companhia divulga ao mercado, eles trazem indicadores de corrupção, quanto que os funcionários são suscetíveis e se corrompem, tá? Em todos os principais países em que a Shell atua. É bem interessante olhar, porque ali ela mostra com clareza quase uma delação premiada, o quanto que a empresa está sendo exposta, o quanto que a empresa se corrompe, como que ela tem criado remédios para combater esse tipo de desvio. E uma outra prática que foi bastante questionada no nosso mercado foi lá pelos idos de 2022, a Enjoei, uma companhia aberta no Brasil, ela divulgou a sua demonstração financeira e reportou um prejuízo em forma de verso e prosa. Ela fez o relatório inteiro de uma maneira que quis inovar, fazer um poema e traduziu, né, um prejuízo em forma de verso e prosa. Assim, tipo, eu acho que ele foi recebido de uma maneira muito ruim pelos investidores, e aí fez a empresa talvez cair num importante ostracismo aí nos últimos anos, mas mais uma vez a gente talvez não ter escolhido a melhor maneira de inovar, sabe? Entender o que vale a pena para o investidor e como que a gente deve priorizar isso é muito importante. Passa, por favor, aí, próximo slide. Mais um aí. Aí. E mais um aí. Isso, perfeito. Aí, não, volta, por favor. Aí eu elenco para vocês quais são os principais resultados alcançados pelas áreas de RI nos últimos anos, e especialmente após aí o advento da pandemia, que é a alocação do tempo e do próprio time de RI em processos e rotinas, otimizando essa alocação desse time, a ampliação do atendimento aos acionistas, aos potenciais investidores, analistas, inclusive jornalistas. Esse é um ponto muito importante. Hoje eu vejo ainda profissionais de RI e outros executivos C-level de empresas com receio de interagir com os jornalistas,
com receio de interagir com agências de classificação de risco, com receio de alcançar grandes fundos, inclusive fundos soberanos, até pelo impacto que isso pode ter naquele ativo, um eventual desinvestimento. Mas o nosso desafio não é se basear em receios, e sim aprender a inovar continuamente, tendo clareza dos nossos riscos e baseado sempre no rigoroso compromisso legal, cumprimento da conformidade legal. Isso é muito importante. Bem, e aí que tipo de legado a gente tem observado para o mercado de capitais nos últimos anos, promovidos pelas áreas de relações com investidores? Eventos institucionais virtuais cada vez mais frequentes para a gente maximizar o acesso ao mercado, em sincronia, inclusive, com a agenda regulatória da CVM, que é universalizar o acesso ao mercado de capitais, que é democratizar o acesso a esse mercado de capitais. Então, esse é um ponto que as áreas de RI têm se esforçado, têm desenvolvido, especialmente pós-pandemia, como eu falei. A forte tendência de assembleias virtuais ou híbridas, isso, de alguma maneira, contribuiu muito para ampliação dos quóruns de participação, o ativismo de assuntos minoritários, e foi também um ponto que a gente percebeu que, ainda que não previsto na legislação, é uma maneira importante de que a gente possa garantir e zelar pelos direitos dos minoritários, com a participação dele viabilizando, né, maximizando a possibilidade de participação dele nas assembleias de acionistas. A Avalanche ESG, que sem dúvida aí impulsionou muito uma demanda de analistas, investidores, inclusive jornalistas, para consumir conteúdos relacionados a esse tema de dentro das empresas. Uma maior utilização, isso foi também um ponto muito interessante, a gente tem observado isso, das redes sociais, não só corporativas e institucionais, mas também criadas com foco para a área de RI, e uma avaliação importante dentro daquele slide que eu mostrei da hiperpersonalização, se faz sentido eu investir numa rede social, numa audiência de determinada parte interessada da minha empresa interna, né? Por exemplo, eu tenho um CEO, eu tenho um fundador que ele traduz a marca, então ele tem muito mais seguidores do que a própria companhia, como uma Trajano da vida, e aí eu vou fazer investimentos para tornar aquela rede mais profissional e encaminhar por meio dela também divulgações ao mercado, fatos relevantes, avisos acionistas, claro, com links remessivos aos portais institucionais oficiais da empresa, mas identificando sempre quais são os perfis que devem ser ali utilizados como porta-vozes principais daquela organização. Essa também é uma decisão estratégica e bem associada às tendências mundiais que eu trouxe lá atrás para vocês, que envolve escassez de recursos, crescentes expectativas e a transparência radical. Bem, para fechar isso, avance, por favor, um slide. Eu retomo para vocês o olhar sobre a minha visão do mundo corporativo, a minha visão da agenda ESG. Não é uma agenda conflitante para qualquer setor econômico, para qualquer momento de mercado. É uma agenda que mitiga riscos, é uma agenda que reduz a volatilidade do ativo, mas que mesmo assim tende, no médio e longo prazo, a contribuir para a maior rentabilidade dele, para a construção de pilares essenciais para que essa empresa se desenvolva e possa ser vista como uma grande destaque no nosso mercado de capitais, e principalmente no mercado de capitais incipiente como o nosso. Então, compartilho com vocês esse artigo, ele tem alguns anos, mas ele está bastante novo, em breve eu vou revisitar e fazer algumas atualizações em cima dele, mas a minha ideia aqui é mostrar que esses dois ambientes, o interno e o externo, precisam estar alinhados e em clara sintonia, como é a simbologia do Yin e Yang, para os conceitos orientais. E chegando nas minhas fases conclusivas aí, espero que não tenha sido tão exaustiva essa apresentação, hoje a área de RI ela precisa ter, de fato, muitos braços. Para aqueles executivos de RI que estão conectados assistindo a gente, vocês vão entender que, de fato, a gente é um verdadeiro polvo durante o dia. A gente acorda apagando incêndio, dorme apagando incêndio, praticamente não dorme, e são várias coisas ao mesmo tempo que a gente tem que ver. Então, é avaliação de sinergias, sustentabilidade, fazendo benchmarks, um olhar importante de compliance, meritocracia e um compromisso rigoroso e tempestivo, não só com os objetivos estratégicos, mas também com o arcabouço legal vigente. Isso é muito importante, tá? Que a gente consiga ter, mesmo em áreas mais enxutas, que é a grande realidade da maioria das empresas no Brasil, um olhar da área de RI para cada uma dessas facetas, porque só assim a gente consegue construir um programa de RI com sucesso. Pode passar o slide, por favor. Agradeço a atenção de todos, coloco à disposição meu LinkedIn, que vocês quiserem contribuir com críticas, sugestões, elogios, se tiver algum,
Fico super à disposição para ouvir vocês, para participar de projetos futuros. Sou um entusiasta aí de iniciativas como essa. Agradeço novamente o FNP pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte de uma iniciativa que está compromissada com o genuíno compartilhamento de informações, sem qualquer tipo de interesse financeiro por trás, com o objetivo claro ali de trazer pessoas para compartilhar conhecimento. E aqui também eu vejo como uma oportunidade riquíssima de gerar network. A troca entre vocês, podendo um conhecer o outro, seus locais de trabalho, apresentações de oportunidades, enfim, isso é sempre muito, muito importante. Fico à disposição de todos, caso alguém tenha alguma consideração, mas de antemão já agradeço aí o Marcelo e a audiência de todos que ficaram com a gente aí por um pouquinho mais de 2 horas. Bom demais. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer para o André? Então fica aqui o André, deixa os parabéns aqui da Sandra, que ela está lá com os filhotes dela. Parabéns, André, sempre trazendo temas relevantes e de qualidade. Excelente, muito bom, muito bom. André, prazer imenso ter você aqui. Eu já estou há um tempão querendo te trazer aqui no FNP. Que bom que eu consegui realizar mais esse sonho. Felicidade nessa nova etapa da tua vida, nessa nova cidade. Tenho certeza que vai ser um barato. Espero que você se divirta, porque o sucesso é certo. Feliz demais aqui. Eu fico orgulhoso com as suas referências elogiosas e respeitosas à nossa Regiane. Regiane é cria da casa, começou muito tímida, e hoje ela é palestrante, ela fala, ela tá... Tenho uma felicidade imensa em ter visto o desabrochar da Regiane, tá bom? Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Andrezão, muito obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Domingo abençoado para todo mundo. Então, a gente continua na caminhada, tá bom? Grande abraço. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Tirou foto, Tchau. Marcelo? Você tirou foto? Espera aí, pessoal. Olha a foto aí. Marcelo. Bagunça, hein? Gente, o André é o grande exemplo de integração, assim, para mim, de RI, sustentabilidade, SG, gestão, mas até da Fundação Nacional da Qualidade ele falou. Mas eu vou amanhã, Marcelo, fazer um curso sobre o novo MEG 22. Eu peguei evidências de que tudo se fala, é isso aí. Pessoal, vamos abrir, por favor, as fotos aí, pessoal. As imagens. Rubem, Alexandre, bora, Alexandre. Alexandre lá do sul do Brasil. Bora, Fernando César. Bora, Fernandão. Bora aí, André. Natasha, obrigado, Natasha. Bora, Nigombo. Bora lá, rapaz. Tiagão sempre com a gente. Ângela, Jaléo Guedes, Jair. Vamos lá, começar logo. Foto da primeira página aí, sorrisão, todo mundo. Bora. Foi da primeira página. Pera, pessoal. Segunda página aí, peraí. Segunda página. Sorrisão firme aí, pessoal. Vambora. Nosso estagiáriozinho aí, ó. É isso, pessoal. É isso. Muito bom. Pessoal, muitíssimo obrigado. Domingo abençoado a todos. A gente já vai fazer a publicação, tá? Sempre agradecendo aos resumos fantásticos aí que o Nestor faz pra gente. Bom demais, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Bom dia. Abraço, bom domingo, pessoal. Desculpa, antes de saia, mas enfim, aproveitar para... Peraí, filhinho. Aproveitar para falar que o André, além de tudo isso que a Regiane falou, que realmente faço das suas as minhas palavras, Regiane, o André, ele é uma das pessoas que eu conheço no mundo que mais consegue integrar as pessoas, valorizar as pessoas, pegar sempre as virtudes e os pontos positivos de cada um e enaltecer. Ele adora integrar todo mundo e a gente sente que é uma coisa muito genuína. Então, assim, vocês sabem que eu sou muito fã do Marcelo, sou fã da Regiane, e o André é uma pessoa que entrou na minha vida há pouco tempo, há 5 anos só, né, André? Mas já mostrou que é uma pessoa sensacional e é uma pessoa que vocês têm que colar, tá? Colhem no André, sigam o André. O André é uma pessoa que só tem a agregar como, Sandra, como você é fã só do Marcelo e da Regiane, achei que você fosse falar que era fã também de mim, agora fiquei triste. Coisa. Tem pouco tempo de casa, pouco tempo de casa. Pouco tempo, verdade. São tô só na fila. Pouco tempo de casa. Tô na fila. Gente, um abração. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Sandra. Beijo. Beijo. Tchau.